Capítulo 97 a 99. Enquanto Shirou observava as duas mãos gigantescas se aproximando, decidiu não revidar e, em vez disso, disparou para trás do iluminado. No momento do impacto, o corpo deste emitiu um leve brilho dourado, criando uma barreira que os braços gigantes não conseguiram penetrar. Incrível! Shirou maravilhou-se, sem saber se estava elogiando a iluminação da figueira sagrada do iluminado ou seu próprio fantasma nobre, defensivo de nível X, escudo sagrado do iluminado. Se você é o protetor de Roa, então não espere que eu mostre misericórdia, alertou Arcueide, com seus olhos brilhando de loucura e suas garras irradiando uma luz sangrenta enquanto ela avançava em direção ao iluminado como uma estrela cadente. Apesar da ferocidade do ataque da Arcueide, o iluminado permaneceu sereno, ainda meditando com os olhos fechados. O selo de sua mão direita mudou e, com um leve empurrão, ele a fez cambalear para trás. Embora o movimento parecesse fácil, não havia vento ou força por trás dele, apenas um leve empurrão. A expressão de Arcueide mudou quando os braços gigantes que ela havia invocado formaram uma cruz na frente dela, criando uma série de rachaduras, pois não conseguiram resistir à força do empurrão do iluminado. Rachadura, 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 rachadura. Com um único toque da palma da mão, o iluminado estilhaçou sem esforço o braço gigante em pedaços. A onda de choque resultante lançou Arcueide para fora do templo Ryudou. Saindo de trás do iluminado, Shirou observou o resultado da luta e viu que Arcueide havia sido arremessada para longe. Então, endireitou-se, pronto para partir. "Você está indo embora?" perguntou Issei. "É", respondeu Shirou. "Preciso ir para casa jantar. Que pena", disse Issei, franzindo a testa. "Eu esperava jogar Go com você. Podemos brincar na escola amanhã?" ofereceu Shirou. "Eu só me inscrevi para o salto com vara mesmo." Issei voltou sua atenção para sua difícil tarefa de matemática, escrevendo diligentemente a solução. Entretanto, momentos depois, Shirou voltou ao templo, parecendo perturbado. "Você já voltou?" perguntou Issei, ainda concentrado na lição de casa. "Sim", disse Shirou, esfregando o nariz enquanto se agachava atrás do iluminado mais uma vez. Naquele momento, Arcueide retornou com uma intenção assassina ainda mais forte. De repente, ouviu-se um estrondo alto e ela foi arremessada para fora do templo mais uma vez. "Uau! Uau! Uau!" Issei não pôde deixar de exclamar ao ver Arcueide ser arremessada para longe mais uma vez. "O que você fez com aquela mestra? Quantas vezes isso já aconteceu?" "7ª vez", respondeu Shirou, abrindo as mãos, impotente. "Ela me confundiu com o inimigo dela." Issei lançou um olhar inquisitivo para Shirou, e seu olhar finalmente se fixou nos olhos de Shirou. "É por causa dos seus olhos?" perguntou pensativo. "Por que você acha que são os meus olhos?" perguntou Shirou, surpresa. "Ela simplesmente me confundiu com outra pessoa. Mas pensando bem, você não está com medo? Por que eu deveria ter medo?" respondeu Issei. "Não é a primeira vez que vejo alguém com poderes misteriosos. Lá está o mestre, você e aquela tia de cabelo roxo. Vocês não causaram comoção aqui antes? Até as lajes do pavimento foram quebradas." Tia de cabelo roxo. A testa de Shirou começou a suar frio. "É melhor não deixar ela ouvir isso. Ela vai ficar muito brava." "Esqueça isso", disse Issei, descartando o pensamento. "Terminei minha lição de casa. Quer jogar Go?" "Claro", Shirou assentiu, e Issei pegou o tabuleiro de Go. "Uou! Issei exclamou enquanto observava a Arcueide voar novamente. Ele soltou um suspiro profundo e perguntou: "Quantas vezes isso dá agora?" 43 vezes, respondeu Shirou. "Se eu fosse ela, não teria voltado depois da 3ª vez." "Essa mestra é certamente persistente", observou Issei. "É um pouco tolo", disse Shirou, abrindo bem os braços. "Se eu estivesse no lugar dela, teria atacado de surpresa por fora dos arbustos. Mas acho que vamos ficar presos aqui por um tempo. Vou ligar para casa e avisar meus pais que estou hospedado na casa de um amigo e pegar uma refeição no templo enquanto isso." "Você está realmente implorando por uma refeição?" perguntou Issei, com um toque de surpresa na voz. "Vamos, Issei", disse Shirou, juntando as mãos. "Eu prefiro macarrão instantâneo." "Tudo bem", Issei concordou com um aceno de cabeça.
Shirou ligou rapidamente para avisar seus pais que estava bem e pegou uma tigela de macarrão instantâneo para comer. No entanto, com o passar do tempo, ele ficou cada vez mais surpreso por Arquaid ainda não ter retornado. Parece que ela desistiu. Então eu vou voltar primeiro, disse Shirou. Ele e Issei se despediram e ele saiu da sala. Mas assim que saiu por alguns segundos, Shirou se virou e voltou para dentro. Bem-vindo de volta, cumprimentou Issei. Shirou falou desamparadamente. Ela ficou mais esperta e está me esperando no pátio. Arquaid era poderosa e podia derrotar a maioria dos servos, mas não era páreo para o Iluminado, um dos mais poderosos. Com força total, Arquaid poderia competir com o Iluminado, mas precisava reter 70% de seu poder para controlar seus impulsos de sugar sangue. Além disso, diante do Iluminado, Gaia poderia não ousar apoiar Arquaid. Portanto, não importava como Shirou encarasse a situação, permanecer ao lado do Iluminado parecia ser a opção mais segura. Issei sugeriu, se for apenas um mal-entendido, por que não tentar esclarecer as coisas com ela? Shirou deu um pequeno sorriso e balançou a cabeça respondendo, pessoas extremamente irritadas não estão dispostas a ouvir conselhos ou explicações. O que devemos fazer agora? Parece que ela não vai embora até que isso se resolva, ressaltou Issei. Não se esqueçam que amanhã vocês têm uma competição de salto com vara. Não posso ir. Vou ter que ficar aqui até conseguir acalmá-la e fazê-la me ouvir, certo? Issei assentiu em compreensão. A propósito, você poderia me trazer mais 2 tigelas de macarrão instantâneo? Da próxima vez, trago um pouco de mizu-yokan, feito pela minha mãe, pediu Shirou. Claro, mas você não terminou de comer uma tigela antes? Perguntou Issei surpreso. Eles ainda não comeram, disse Shirou, gesticulando para o Iluminado e a Arquaid, que estavam meditando e esperando do lado de fora. O mestre não precisa de comida, então não há necessidade de fazer nada para ele. E considerando que ela está atrás de você, você acha mesmo que ela vai comer? Perguntou Issei, cético. Se eles comem ou não é problema deles, mas se eu preparo ou não é problema meu, respondeu Shirou firmemente. Você é incrível. É ótimo ser seu amigo, disse Issei, entregando as 2 tigelas de macarrão instantâneo para Shirou. Não se esqueça de me convidar para comer mizu-yokan na próxima vez. Prefiro o recheio de feijão vermelho. Certo. Ele assentiu pegando as tigelas e colocando-as na frente do Iluminado e da Arquaid. No entanto, nenhum dos dois fez menção de tocar no macarrão. O Iluminado permaneceu em meditação, enquanto Arquaid continuava a olhar Shirou atentamente. Shirou sorriu para Arquaid, mas sua raiva só aumentou, pensando que ele estava zombando dela. Ela deu um passo em sua direção, mas parou ao notar o Iluminado se movendo atrás de Shirou. Depois de ser atingida 43 vezes seguidas, até ela percebeu que a força bruta por si só não seria suficiente para derrotar o poderoso Iluminado, muito menos matar a reencarnação de Roa. O Iluminado abriu os olhos, olhando serenamente para Arquaid, e disse, todas as coisas são como um sonho, um fantasma, uma gota de orvalho ou um relâmpago. Assim devem ser contempladas. Mocinha, cuide-se. Arquaid estava confusa. Seu rosto delicado demonstrava perplexidade. Do que você está falando? Eu não entendo. Ela pode ter entendido cada palavra individualmente, mas o significado por trás delas não lhe era compreensível. O Iluminado não respondeu, mas se virou para Shirou e estendeu a mão, colocando-a na testa de Shirou. Hã? Shirou ficou surpreso com a ação repentina. O Iluminado agiu antes que pudesse reagir, fazendo-o gritar de dor. Ah, dói, dói, dói. Soltando a testa de Shirou, o Iluminado falou, quando o assunto se esgota, o destino se vai. Que o doador se conheça. Com isso, fechou os olhos e retomou a meditação. Que diabos! Intimidar uma criança! Shirou resmungou, ainda segurando a testa de dor. Do nada, um cogumelo venenoso e de cores vibrantes surgiu do assento de lótus do Iluminado, voando em direção a Shirou. Agindo rapidamente, ele o pegou e o examinou atentamente. De repente, uma compreensão lhe ocorreu.
Aquele era o mesmo cogumelo que ele havia colocado ali 2 semanas antes, como uma brincadeira. Shirou finalmente entendeu por que o iluminado havia apertado sua testa mais cedo. Parecia que nem mesmo o Buda era imune à raiva. Arqueide, sentindo a tensão no ar, decidiu ficar do lado de fora e observar Shirou atentamente, sentindo-se um pouco cautelosa com o iluminado. Shirou fez um convite caloroso para Arqueide. Está frio lá fora, por que você não entra e se aquece? Arqueide materializou um cobertor, envolvendo-se em seu calor, mas continuou a olhar fixamente para Shirou. Ele permaneceu em silêncio, sem saber o que dizer. Uma mãe estava chorando de tristeza. A menina se aproximou dela e perguntou: "O que houve? Por que você está chorando?" A mãe respondeu entre lágrimas: "Meus filhos me traíram. Eles me jogaram neste poço desolado e infernal e não me deixam viver nem morrer. Eles me condenaram a uma existência eterna neste inferno solitário e congelado. Você está com raiva dos seus filhos? Eu os desprezo com cada fibra do meu ser", respondeu a mãe amargamente. "Mas ao mesmo tempo, eu os amo mais do que qualquer coisa neste mundo." A menina assentiu com simpatia. "Uma emoção tão complexa, mas eu entendo como você se sente." A mãe perguntou: "Como você consegue entender? Meus próprios pais me traíram. Eles me jogaram em um abismo infestado de vermes e me deixaram para morrer. Quase perdi a vida. Como pais podem ser tão cruéis? Você guarda alguma raiva deles?" A menina respondeu: "Sim, eu os odeio profundamente, mas ao mesmo tempo eu os amo, e eventualmente meu ódio se dissipa." "Por quê?" insistiu a mãe. "Não sei, não consigo explicar e não entendo completamente minhas próprias emoções, mas parei de temer o abandono e a traição." "Por quê?" perguntou a mãe com um toque de curiosidade na voz. "Meu irmão e eu fizemos uma promessa de mindinho", respondeu a menina. "Não importa o que aconteça, ele sempre me protegerá. Não estou mais com medo nem preocupada, porque meu irmão é meu herói." A mãe envolveu a menina em um abraço caloroso. "Você é uma criança tão digna de pena, mas tão forte. Pode ter sido o destino que a trouxe até mim hoje. Se eu prometer nunca traí-la ou abandoná-la, você se tornará minha filha?" A menina olhou para a mãe com determinação nos olhos. "E se eu prometer nunca trair ou abandonar você também, você se tornará minha mãe?" "Claro", respondeu a mãe sem hesitar. Assim, a criança que foi traída por sua mãe e a mãe que foi traída por seu filho formaram um vínculo através dos números imaginários, e em algum momento e lugar desconhecidos, um mago que dominava os números imaginários apareceu. No templo Ryūdou, Shirou passou a noite acordada, observando o Arqueide. "Está se sentindo melhor agora, Arqueide? Podemos conversar?" Mas os olhos de Arqueide brilhavam com sede de sangue. "Seu engano agora é inútil, Roa." Ele balançou a cabeça. "Você está deixando a raiva turvar seu julgamento." Quando ela levantou a mão para lançar suas garras sobre ele, 2 mãos ameaçadoras apareceram atrás de Shirou e desviaram o ataque. Ela jogou o cobertor para longe e investiu contra Shirou, forçando-o a recuar em direção ao iluminado. "Saia e me enfrente cara a cara!" desafiou ela, com a voz cheia de fúria. "Sei que não posso derrotá-lo, então por que deveria enfrentá-lo sozinho?" respondeu Shirou, sorrindo calmamente. Ele falava com confiança, livre de qualquer nervosismo ou autodepreciação. Arqueide rangeu os dentes por um momento antes de finalmente se acalmar e voltar a se acomodar no chão. "Você é realmente desprezível por se esconder atrás dos outros." Com um sorriso ele comentou: "Meu xixo diz a mesma coisa. Então não me subestime. Eu posso usar todos os tipos de truques furtivos, seja jogando areia, dando facadas nas costas ou golpes nos rins." Arqueide ficou sem palavras diante da flagrante admissão e afirmação de seus próprios truques sujos. Ela simplesmente olhou para ele, incapaz de usar mais de 30% de sua força total em uma luta e incapaz de derrotar o iluminado parado atrás de Shirou. Ao contrário de Shirou, que afirmava com confiança suas próprias fraquezas enquanto retaliava sutilmente, Arqueide nunca foi bom em falar e constantemente usava as mesmas palavras repetidamente. Era uma batalha que ela não conseguiria vencer lutando ou falando. Ela só conseguia emitir uma aura assassina enquanto encarava Shirou. "Estou falando sério. Você pegou a pessoa errada."
Eu não sou a reencarnação de Roa, insistiu Shirou. Ele achou a situação muito estranha. Em um mundo onde a Guerra do Santo Graal existia, era estranho ter Arqueid ali, como se ele estivesse participando de um evento colaborativo entre FGO e Tsukihime. E então temos a perseguição de Arqueid, fazendo Shirou sentir como se tivesse conquistado uma masmorra de alto nível e alcançado o status de um jogador de ponta, apenas para lembrar que ele tinha acabado de sair da Vila dos Iniciantes. Ela não disse uma palavra, apenas o encarou, emitindo uma aura assassina. Era uma sensação familiar que lembrava seu confronto com Artoria Alter. Mas o ódio que irradiava de Arqueid era ainda mais resoluto, uma mistura da ira de Gilgamesh e Artoria Alter. Era como ser consumido pela raiva, mas com mais intensidade. Seus olhos foram nublados pela chama do ódio, tornando-o incapaz de ver a verdade e o caminho para a liberdade. Arqueid permaneceu em silêncio, sua expressão inalterada. Não tenho certeza se ela conseguirá encontrar o caminho para a liberdade, mas sei de uma coisa. Você definitivamente bloqueou meu caminho para o festival esportivo da escola, disse Issei atrás de Shirou. Ah, desculpe por isso. Shirou deu um passo para o lado para dar espaço a Issei. Parece que você não poderá participar do festival esportivo agora, disse Issei, virando-se para Shirou. Sua turma provavelmente terá que desistir do salto com vara. Não necessariamente, respondeu ele, otimista. Os alunos da minha turma são bem competitivos. Tenho certeza de que alguém vai se apresentar para tomar o meu lugar. Só espero que eles não se machuquem. Você precisa se preocupar consigo mesmo primeiro, aconselhou Issei. Tem macarrão instantâneo no quarto? Fique à vontade para pegar se estiver com fome. Obrigado, Issei. Sem problemas, você é um dos meus amigos, disse Issei antes de ir até a porta. Arqueid deu um passo para o lado, não querendo envolver espectadores inocentes em seu conflito. Na verdade, ela tinha visto Shirou mais cedo naquele dia, mas havia muita gente por perto, incluindo Ilias Viel. Então ela se conteve. Quando Issei saiu, ela sentou-se novamente na beira da estrada, seu olhar fixo em Shirou com uma expressão feroz. Mas ele apenas sorriu em resposta, sacudindo a caixa de Go na mão. Quer jogar uma partida de Go, Arqueid? Meren Solomon. Apesar do sobrenome Salomão, Meren não tinha nenhuma ligação com o lendário rei mago de 3.000 anos atrás. Como o Vesnilho o apóstolo morto e o quinto membro da agência funerária, ele se destacava dos demais de sua espécie. O fato de Meren ter sido aceito na agência funerária, um braço da igreja, apesar de seu status como apóstolo morto, foi uma prova de sua força. A filiação à agência era baseada em poder, não em fé. Meren, no entanto, era único entre os 27 apóstolos mortos. Ao contrário dos outros, ele permaneceu leal à falecida Lua Escarlate, com Arqueid, sua sucessora, como o foco de sua lealdade. Assim, quando soube que Arqueid havia despertado e estava determinada a caçar a encarnação atual de Roa, Meren usou a influência da igreja para trazê-la à cidade de Fuyuki. Embora planejasse ajudá-la na missão, a agência funerária o designou para a igreja, onde ele observou, desapaixonadamente, as discussões entre os executores e o exorcista local. Meren bocejou, olhando desinteressadamente para o Rei Rato, que havia se transformado em um velho sacerdote. O demônio estava discutindo um plano com o executor e um exorcista local, que viera após ouvir o barulho. Meren relembrou sua chegada ao Japão para uma missão, lembrando-se das muitas famílias de exorcistas que existiram no Japão. No entanto, hoje em dia, apenas algumas delas permanecem, lutando para sobreviver. Sua ruína não foi causada por raças não humanas, mas pelo progresso da sociedade humana que juraram proteger. Essa era uma realidade irônica. O velho padre interrompeu os pensamentos de Meren. De qualquer forma, o plano é basicamente esse. Muito chato, pensou Meren. Meren era famoso por sua demonização. Seu daemon ou familiar mais famoso
eram as 4 grandes bestas demoníacas que residiam em seus membros. Cada uma era um ser que poderia rivalizar com as bestas divinas. O Daimon do braço esquerdo era o Rei Rato, que possuía inteligência altíssima e podia se transformar em forma humana para enganar os outros. O Daimon do braço direito, Lady Windup, era uma boneca mecânica humanoide que media quase 10 metros em sua forma completa. Também era conhecida como um pseudo-anjo, possuindo habilidades poderosas para dominar e manifestar armas. O Daimon da perna direita, o Rei da Terra, era um monstro colossal com quase 200 metros de comprimento. Embora não possuísse habilidades especiais, seu tamanho enorme era sua arma mais aterrorizante. Por outro lado, o Daemon da perna esquerda, o Rei do Céu, era considerado a criação mais bela de Meren. Possuía membranas compostas por inúmeras espécies animais e não era mais fraco que o Rei da Terra. Cada um dos grandes Daemons de Meren era comparável a bestas divinas, e com seu comando sobre esses 4 Daemons, ele era uma presença formidável, mesmo entre os 27 ancestrais apóstolos mortos. O chefe da família Ryouji perguntou uma coisa. Você tem certeza de que essa coisa se manifestará na cidade de Fuyuki durante este ciclo? Com certeza. É por isso que estamos aqui, confirmou o Rato Branco. O chefe do Ryouji comentou. É estranho que apenas um membro da agência funerária esteja aqui, especialmente se essa coisa vai aparecer. Além disso, ouvi dizer que a Princesa Branca está atualmente na cidade de Fuyuki. Isso é... O Rato Branco começou a falar, mas Meren interrompeu dizendo: a Princesa Arqueide está aqui por Hoa e não se envolverá neste assunto. Agradeço sua preocupação, mas a igreja já tomou as providências necessárias. Agora, só precisamos esperar que essa coisa apareça. Podem explicar o plano? 27º Apóstolos Mortos? Desculpe, mas acho difícil confiar em seus grandes Daemons, perguntou o chefe dos Ryouji. Com base nos cálculos da igreja, essa coisa se manifestará perto da cidade shintoísta durante este ciclo. Assim que aparecer, minha baleia terrestre emergirá do mar para arrastá-la para baixo e devastá-la no oceano. No entanto, suas sementes precisarão ser tratadas por você, explicou Meren. Entendo. Usar uma baleia terrestre contra aquela coisa é certamente intrigante, mas também pode ser desastroso para esta cidade, que acaba de se recuperar da 4ª Guerra do Santo Graal. E como ela será escondida quando chegar a hora? Sua baleia terrestre tem 200 metros de comprimento, e aquela coisa é enorme. O espetáculo não será menos impressionante do que a aparição dos 2 gigantes no final da 4ª Guerra do Santo Graal, comentou o chefe da família Ryouji, coçando o queixo, pensativo. Meren declarou: a igreja nos instruiu a fazer uso do Salvador da Luz mais uma vez. A chegada do Salvador da Luz nos deu uma desculpa conveniente para esconder o mistério, comentou o chefe da família Ryouji. Se fossem apenas as sementes, faríamos o possível para cuidar delas. Afinal, somos os guardiões desta terra. Com as negociações concluídas, o velho sacerdote transformou-se novamente em um rato branco e começou a mordiscar a pizza. Meren encostou-se casualmente à mesa, com uma expressão entediada. Falando nisso, como a princesa vai matar a mais recente reencarnação de Hoa desta vez? Será uma captura e execução direta, como a 10ª reencarnação, ou um desmembramento macabro, como a 12ª? Provavelmente não é tão simples, respondeu o Rato Branco. O que você quer dizer? Meren perguntou, olhando para o Rato Branco. Eu já encontrei essa reencarnação em particular, e ela não é nada simples. Na verdade, parece bem familiar, esclareceu o Rato Branco. Familiar? Meren arqueou uma sobrancelha. Curiosa. Sim, assentiu o Rato Branco. Parece muito com o cavaleiro que conhecemos na Grã-Bretanha há um milênio. Aquele cavaleiro? A expressão de Meren tornou-se pensativa, enquanto ele se lembrava dos eventos de 1000 anos atrás na Grã-Bretanha. A Igreja Sagrada e a Associação dos Magos entraram em ação e muitos magos estavam colaborando secretamente. À medida que as forças do mundo dos magos começaram a se reunir na cidade de Miyama, muitos projetos de construção na região foram interrompidos. Os trabalhadores, com a permissão de seus superiores, começaram a evacuar a cidade. Alguns indivíduos inteligentes, ou aqueles que quase pereceram na Guerra do Santo Graal, também notaram que algo estava errado e imediatamente se retiraram para o shintoísmo. As nuvens de tempestade se formavam, mas a batalha iminente não conseguia aplacar o entusiasmo dos estudantes.
havia uma rivalidade acirrada entre os alunos da escola primária Tsukimou e os alunos de Hachigata, que frequentavam as aulas lá. Ambos os grupos estavam ansiosos para demonstrar suas habilidades atléticas superiores durante o festival esportivo que se aproximava. Talvez esse fosse o espírito competitivo único do povo japonês. Afinal, até mesmo realizar um festival escolar exigia comparar-se com uma escola a algumas ruas de distância, e agora que os alunos das duas escolas estudavam juntos, isso naturalmente despertava um senso de competição entre eles. Os membros mais velhos do conselho estudantil se voluntariaram para ajudar os professores a registrar as pontuações em cada local da competição. Os pais sentaram-se nas laterais, presenteando seus filhos com lancheiras enquanto apontavam e riam das crianças participantes. As famílias estavam felizes e tudo estava em harmonia. No portão da escola, a família Matou montou uma barraca e competia com outros vendedores, gritando e vendendo seus produtos. Eles até colocaram uma placa com os dizeres: "Compre uma bebida e leve a segunda com 20% de desconto", atraindo muitos alunos para a compra. Matou Shinji circulava pelo local da competição, entregando chá e água aos colegas que tinham acabado de correr. Ele cuidava deles e promovia discretamente seus próprios produtos. Durante os breves momentos de inatividade, tirava seu memorando do bolso e revisava as palavras e fórmulas matemáticas que havia memorizado diligentemente na noite anterior. Todo o local estava tomado pelo som de conversas e risadas. Em um mundo onde a internet ainda não havia se popularizado, tudo parecia acolhedor, embora pontuado por momentos constrangedores ocasionais. Um desses momentos ocorreu quando Fujimaru Chiyo, que acompanhava Sakura, cruzou o caminho de Tosaka Aoi, que estava com Rin. À medida que a mãe com os filhos se aproximava, tanto a senhora Fujimaru quanto Tosaka Aoi sentiram-se constrangidas, embora esta última sentisse uma pontada particularmente forte de culpa em relação a Sakura. Afinal, Aoi nunca havia desafiado a vontade de Tokiomi, primeiro providenciando a adoção de Sakura pela família Matou e, mais tarde, transferindo-a pessoalmente para a família Fujimaru. A extensão do ressentimento de Sakura em relação a Aoi era imaginável, mas o fato de não ter afetado seu relacionamento com Rin foi um golpe de sorte para Aoi. Apesar do constrangimento, Aoi sentiu-se obrigada a resolver a tensão. Então, ela apertou o bolo na mão e perguntou: "Senhora, Fujimaru, Sakura, vocês gostariam de comer um pedaço de bolo juntas?" Sakura respondeu educadamente: "Claro, obrigada, mãe." Aoi congelou em choque, seu corpo tremendo involuntariamente. Rin rapidamente puxou Sakura para o lado e sussurrou: "Você perdoa a mamãe, Sakura?" "Não sei se a perdoo, mas me sinto feliz agora, porque Sakura é amada por 3 mães, 2 pais, um irmão mais velho e uma irmã mais velha. Isso me deixa muito feliz", sorriu Sakura. Rin murmurou baixinho: "De onde veio a terceira mãe?" Apesar da tensão anterior, Sakura não demonstrou qualquer desconforto, e ambos os lados se entenderam amigavelmente. A senhora Fujimaru não tinha um forte desejo de monopolizar Sakura, mas como alguém que havia sido abandonada pelos pais desde pequena, ficou radiante ao ver Sakura desvendar seu coração e encontrar a felicidade no amor de múltiplos pais. As duas famílias, antes harmoniosas, foram mais tarde acompanhadas por Lúvia, que trouxe consigo seu mordomo Auguste, mas isso só serviu para desencadear uma discussão acalorada entre Rin e Lúvia, que parecia abranger todos os assuntos possíveis. Sakura só conseguiu mediar o conflito com suor frio, na esperança de levar os dois lados a uma resolução pacífica. Os adultos assistiam com sorrisos nostálgicos, relembrando seu próprio vigor juvenil e os desentendimentos ocasionais que o acompanhavam. No meio da discussão, Sakura soube que Rin deixaria a cidade de Fuyuki em breve para ir para a Finlândia. A princípio, Sakura sentiu uma pontada de tristeza com a perspectiva da separação iminente, mas depois que Rin prometeu manter contato, seu ânimo melhorou. As 3 garotas continuaram conversando e, inevitavelmente, a conversa voltou-se para Shirou. "Hã?
Aquele canalha não foi para casa ontem? Você ainda não o viu? Tá brincando? O salto com vara dele está esperando por ele. Rin disse irritada. Ele está com medo de não conseguir pular mais alto que o Hatigata e por isso fugiu? Mesmo com esse crescimento repentino, ele se tornou um covarde. Izei interrompeu para esclarecer a situação. Deixe-me esclarecer que Fujimaru-kun não fugiu. Na verdade, ele está vindo para cá. O súbito aparecimento de Izei assustou as três meninas. Quem é você? Perguntou uma delas, olhando-o com desconfiança. Meu nome é Ryudou Issei, e sou amigo próximo do Fujimaru-kun, disse Issei, ajeitando os óculos. Só queria esclarecer uma coisa. O Fujimaru-kun não é um canalha. O nome dele é Fujimaru Shirou, e eu agradeceria se você não desse um apelido pejorativo ao meu amigo. O amigo do canalha? Eu o chamo de canalha se quiser. O que você vai fazer? Perguntou Rin, cruzando os braços em desafio. Issei simplesmente sorriu e cruzou as pernas. Bem, então terei que recitar alguns sutras, disse ele, antes de começar a recitar escrituras budistas. Como o Buda disse uma vez, Rin, Sakura e Lúvia. Rin puxou as duas meninas e sussurrou. Essa pessoa é tão estranha. Issei ouviu o sussurro dela e disse, eu sou estranha. E daí? Quando as palavras de Rin chegaram aos seus ouvidos, Issei não pôde deixar de sentir uma pontada de irritação. Sendo filho do chefe do templo Ryudou, ele fora cercado pelo canto das escrituras budistas desde pequeno. Mas à medida que envelhecia, começou a questionar o conceito do que era a verdadeira beleza, preso entre os ensinamentos do budismo e seus próprios pensamentos conflitantes. Issei sempre se sentiu um estranho, rejeitado por todos ao seu redor sempre que tentava expressar suas ideias. Ele tinha dificuldade para se encaixar com os colegas na escola e, por conta dessas experiências, tinha poucos amigos. Suas experiências foram semelhantes em alguns aspectos às de Kotomini Kirei, mas havia uma diferença fundamental. Aos 6 anos de idade, Issei conheceu Shirou. Shirou foi a primeira pessoa que realmente ouviu os pensamentos e ideias de Issei, e como resultado, Issei o considerava seu amigo mais próximo. Ei, esquisito, você sabe para onde aquele canalha foi? Perguntou Rin. Ele está a caminho de se tornar um monge, respondeu Issei com um leve sorriso. O quê? Rin estava confusa. Desculpe, falei errado, disse Issei corrigindo-se. Ele passou a noite no templo da minha família e deve acordar em breve para vir para cá. Ah, você é Issei, aquele de quem Shirou sempre fala tão bem, riu a senhora Fujimaru. Ontem, Shirou causou um problemão para sua família. Está tudo bem? Jogamos Go a noite toda. Eu me diverti muito, tia. Por que você não vem brincar na nossa casa da próxima vez? Shirou vai adorar ter você aqui, sugeriu a senhora Fujimaru. Eu sei, disse Issei, sorrindo. Ele sempre foi muito solícito em me convidar. Ah, do que você está falando? Rin exclamou, visivelmente surpresa. Ele esqueceu o salto com vara de hoje porque jogou Go com você ontem? Ela balançou a cabeça, achando a ideia ridícula. Ele provavelmente só tem medo de perder para nós, alunos de Hatigata, né? Shirou sempre finge ser madura e me trata como uma irmãzinha, mas só tem medo de parecer incompetente na minha frente. É por isso que ele não quer se revelar para mim. Rin cruzou os braços, parecendo infeliz. O canalha do Fujimaru. Exatamente como eu esperava. Ha, ha, ha. Lúvia caiu na gargalhada. Então foi por isso que você insistiu tanto em ficar até o fim do festival esportivo, antes de ir para a Finlândia comigo? Mas parece que você não vai mais poder fazer isso. Ela deu um sorriso irônico, achando a situação engraçada. Essa situação é realmente digna de uma parente distante do interior como você. Compensação espiritual, cabelo de broca dourada. Maldito seja. Lúvia mordeu o lenço. Você é só um repetidor de Torsaka. Enquanto observava os dois indivíduos discutindo, Sakura colocou a mão no bolso e tocou nas 7 pérolas negras que havia coletado. Ela poderia juntar mais 2 para fazer 9, o que seria um presente de aniversário perfeito para o irmão. Ela mal podia esperar para ver a cara dele quando os recebesse. Sakura sorriu, perdida em seus pensamentos, até que de repente sentiu uma conexão com uma certa entidade, e uma voz nervosa e urgente ecoou em seu coração. Deixar! Sakura ficou surpresa. Depressa, minha filha! Aqui não é seguro! Sakura ainda estava se recuperando do choque quando ouviu um estrondo alto e sentiu o chão tremer sob seus pés. Bum! 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 Em meio ao pacífico festival, o solo se rompeu como se tivesse vida própria.
De repente, videiras verdes emergiram e cresceram rapidamente com uma força tremenda. Num piscar de olhos, as videiras envolveram todo o campus da escola, erguendo-o no ar.